Hoje, continuando a série de palavras que eu tenho ministrado aqui, eu quero falar sobre ser guiado pelo Espírito Santo, guiados pelo Espírito. Quantos aqui são guiados pelo Espírito? Digam amém. Glória a Deus. Capítulo 8 de Romanos é um capítulo muito forte, falando sobre essa vida no Espírito. Eu quero ler alguns versículos de Romanos, mas eu vou começar com o 14 apenas. Quero pedir para você ler junto comigo. Vamos lá? De novo. Se tem uma coisa que deve acontecer na vida do crente, do servo de Deus, do cristão, a partir do momento em que ele reconhece Jesus como seu Salvador e o recebe no coração, é que ele seja guiado pelo Espírito. Um cristão precisa ser guiado pelo Espírito de Deus. E aqui eu não me refiro e não se trata de uma experiência mística, uma experiência ou outra, de um dia ou outro, de uma profecia ou outra, de um dom operando em seu favor em algum momento. Não. Ser guiado pelo Espírito não se trata de uma experiência pontual em algum dia da nossa vida, embora essas experiências aconteçam e fazem parte. Mas ser guiado pelo Espírito fala-nos de uma constância, de um Deus que toma as nossas mãos e nos guia do ponto de partida até o ponto final. Deus nos leva até onde Ele quer, até o ponto final, mas nós precisamos querer. É como um filho, guiado pelo pai ou pela mãe, na nossa cultura, quase sempre pela mãe, quando vai para a escola pela primeira vez. Você tem essa lembrança no seu coração? Eu lembro da minha mãe me levando no prezinho que tinha... dava para ir a pé da minha casa, mas era uma boa caminhada, assim, uns 2, 3 quarteirões. E a crise da mãe é quando ela deixa o menino lá na porta da escola, do jardim, e ele sai correndo para os amigos e nem olha para trás. Aí a mãe sofre, né? Fala, meu Deus. Ele ignora a mãe, larga até a mochila, o lanche e vai brincar com os amigos. Não foi esse o meu caso. Eu lembro que quando minha mãe me deixou no prezinho, eu agarrei nela. Falei, não vou ficar aqui não. Comecei a chorar. Falei, eu não quero ficar aqui com essa professora, com essas pessoas que eu não conheço. Quem é igual eu aqui? Diga amém. Tudo falso, tudo mentiroso. Quem chorou quando foi na escola pela primeira vez? E quem que era esse doido desvarado aí que entra e larga a mãe e vai? Diga amém. Nossa, precisa morar mais por vocês mesmo. Vocês criar conexão com os pais, né? Você não chorou, Deise? Meu Deus do céu, hein? Você deu graças a Deus, sua mãe está falando. Meu pai querido. Algumas coisas se explicam no meu casamento agora, irmãos. Mas por que eu estou falando isso, né? Porque no fundo, quer você tenha chorado ou não na hora de entrar na escola, quem te deu segurança levando você pela mão até a porta da escola foi o seu pai ou sua mãe. E se tem uma coisa que dá segurança para a gente é saber que tem alguém responsável por nós que nos leva até onde a gente precisa ir e orienta. E mesmo, não importa a nossa personalidade, mas o pai e a mãe sempre vai dizer assim, assim, ó, você vai chegar lá e tal no primeiro dia, é desse jeito, assim, assado. Sim ou não? Então você respeita a professora, não faz bagunça e tudo mais, né? Aquela coisa toda que todo pai e toda mãe deveria fazer. Isso traz segurança para a criança, isso faz dela uma criança segura na sua forma de viver. O Espírito Santo é exatamente assim conosco. Ele nos conduz numa jornada onde nós vamos sentir segurança por ter a pessoa do Espírito Santo presente conosco. Se você ouviu as palavras anteriores, você vai se lembrar de que o Espírito Santo é uma pessoa que tem sentimentos e que, obviamente, nos transmite os seus sentimentos por meio dessa vivência diária. Olha só, quando a gente olha lá para João 14 e João 16, que foram 2 textos que eu compartilhei aqui, eu não os listei aí porque eu só quero trazer a memória, não quero ler de novo, porque nós já fizemos isso nas últimas semanas, mas em João 14, Jesus
ele diz para os discípulos assim: olha, eu não vos deixarei órfãos, eu irei, mas enviarei alguém que vai me substituir. Nesse texto do capítulo 14, é como alguns discípulos, ou talvez nós, numa leitura rápida, não entendamos bem o que Jesus estava querendo dizer com não vos deixarei órfãos. É como se o Espírito Santo fosse um substituto, certo? Um step, alguém que faria as funções de Jesus, mas talvez pela cabeça de alguém pudesse passar assim: bom, vai ser alguém que vai fazer as coisas que Jesus faz com a gente aqui, mas não do jeito que é, porque com Jesus, quem é que vai fazer melhor que Jesus? Imagina isso na mente dos discípulos. Mas no capítulo 16, Jesus, ele diz que se ele não fosse embora, o Consolador não viria. Então ele precisava ir embora. Veja o verso 13 só, do capítulo 16. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Repita essa frase comigo. Ele vos guiará. De novo. Aí continua: porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Numa certa medida, Jesus estava falando aqui para os discípulos que o Espírito Santo faria neles e com eles algo superior do que ele vinha fazendo, porque toda a verdade será dita por ele, só que ele não fará isso por si próprio. Você lembra, é um Deus triuno, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo andando em perfeita comunhão, mas haverá uma ampliação da revelação da verdade no seu interior por meio do Espírito Santo. Então Jesus aqui ele está sendo bem claro, né? Para não ter sombra de dúvidas de que não era um step, mas era o plano A de Deus. Era até superior ao que eles teriam experimentado até ali. Em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 8, o apóstolo Paulo chama a nova aliança de ministério do Espírito. Olha que coisa preciosa você pensar na nova aliança. Esse texto de 2 Coríntios 3 é um texto muito conhecido e que fala da nossa transformação de glória em glória por meio da contemplação do Senhor. Esse é o versículo mais citado do capítulo. Mas quando você olha para o capítulo inteiro, você vê Paulo colocando frente a frente o ministério da velha aliança, ou seja, a lei, e o ministério da nova aliança, a graça, em Jesus Cristo. E ele fala o seguinte: olha, se havia glória no ministério anterior, se havia glória na lei, se havia glória naquilo que Moisés, na face de Moisés, por meio do seu ministério que ele entregou ao seu povo, era uma glória desvanecente, uma glória que perdia o brilho com o tempo. Mas a glória do ministério da nova aliança, ela é resplandecente e eterna. E ele chama esta glória do ministério da nova aliança de ministério do Espírito. Por quê, irmãos? Porque desde o princípio, quando você se converte, tem um novo nascimento, tem o seu coração mudado, a sua vida começa a passar por uma transformação de glória em glória. É por causa do quê? É porque tem um Espírito Santo trabalhando em você. Por isso o ministério do Espírito. Esse novo ministério da nova aliança é chamado de ministério do Espírito, porque não tem ser humano na terra capaz de mudar outro. Quem muda-nos é o Espírito de Deus. Quem transforma o meu coração não é a minha esposa. Quem transforma o meu coração é o Espírito de Deus. Eu não tenho poder sobrenatural para poder dizer para ela: não faça assim, faça assado. Mas eu posso orar ao Senhor e dizer: Jesus, por meio do teu Espírito, age no coração dela, e ela é transformada por meio do Espírito. Quando a gente vê alguém perdido, numa situação difícil, nas drogas, quando você anda ali no centro de São Paulo, não sei se você foi lá recentemente, eu estive lá no centro semana passada, e você passa pela... Não dá nem mais para falar que tem só uma rua da Cracolândia, tem várias agora, está espalhado. Quando você pega as redondezas da Sala São Paulo, da Estação da Luz ali, vai um pouquinho mais para o centro também,
tem uma rua ali perto da Santa Efigênia. Irmãos, é deplorável a situação. As pessoas estão num nível de miséria, talvez dos mais profundos. Violentas, sem saber o que estão fazendo. E que você olha para aquilo, o seu coração sangra, porque são seres humanos. Muitos deles talvez já tiveram alguma experiência com Deus no passado. Tem na sua família alguém que está insistentemente orando por eles. E de vez em quando Deus vai lá e resgata um ou outro por meio desse poder do Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode pegar alguém naquela condição, né? A gente recebeu aqui, acho que há uns 2 anos, o pastor Olímpio e o pastor Madiel, que tem uma igreja lá na Cracolândia, são homens de Deus, e eles têm uma igreja que é composta, assim, majoritariamente por pessoas que saíram de lá da Cracolândia e estão hoje adorando a Deus. Tem o coral dos irmãos, tem o pastor que veio da Cracolândia, tem os diáconos. Deus se move por meio do seu Espírito para mudar a realidade do coração de pessoas. Por isso o ministério do Espírito. Se você precisa de transformação ou vê alguém que precisa de transformação, é por meio do Espírito. Nós temos que viver de uma maneira simples. Todo esse processo é simples. Não deve ser tão complexo. A vida no Espírito, ela é necessária. Não tem vida cristã sem vida no Espírito. Sem Espírito, não tem cristianismo. Nós somos nada. A gente precisa viver essa vida de uma forma simples e não mística somente. Existe algum misticismo? Existe alguma coisa que fica muito sem explicação às vezes? Deus faz uma coisa assim que você... Existe. Eu vou falar uma coisa para você entender o que eu estou falando. Eu tive há pouco tempo na Indonésia, certo? E eu sentado com um pastor de lá, local, ele me falou assim, num dos nossos projetos sociais, tem uma criança que começou lá, e aí a gente encontrou a família dela toda no supermercado uma vez. Aliás, essa da criança é uma história, tem um adolescente que foi a do supermercado, mas o testemunho é muito igual. Eu vou resumir aqui, vou ser pontual. Essa criança, na casa dela, acordou à noite e ela foi acordada por Isa. Quem é Isa? É Jesus no Alcorão. E ela falou para esse pastor, falou assim, olha, Isa me disse que eu tenho que ouvir o que você tem para me dizer. Uma criança muçulmana, de uma família muçulmana. Dependendo do contexto e da situação, eu creio, Jesus aparece para a pessoa. Sim ou não? Sim, essa é uma experiência espiritual, mística, e você olha e você fala, meu Deus, assim, como é que Jesus aparece? Jesus ressurreto apareceu para os discípulos, ficou 40 dias andando lá, Jesus podia vir aqui agora, aparecer aqui do meu lado, ou do seu, sim ou não? Mas ele disse assim, eu vou enviar para você um consolador dentro de você, que vai fazer coisas ainda, você vai ser capaz de fazer coisas, obras superiores. Por que a gente vai fazer obras superiores? É porque a gente tem o próprio Espírito agindo em nós. Mas essas experiências, assim, que são muito fora da curva, não são a regra da vida cristã. E é disso que eu quero falar com você. A vida cristã é uma vida sobrenatural. Mas não é uma vida de plantar bananeira todo dia. Vou me explicar. Você lembra da história de Pedro em Atos 10? Eu falei disso na semana passada. Pedro está onde? Orando, esperando o almoço. Aonde? No telhado. E ele está lá. A Bíblia fala bem isso. Está lá esperando a comida ficar pronta e Pedro está orando no telhado. O que acontece? O Espírito fala para ele, ó, vai vir os homens aí, você ouve o que eles têm para te dizer e vai com eles. Você sabe o que aconteceu depois no final. Mas, olha só, como é que alguém pode ter uma precisão tão grande, numa fala tão direta e tão precisa, do Espírito Santo dizendo para ele uma coisa simples, interior, vai lá e faz tal coisa. O resultado disso foi um processo muito simples, o Espírito Santo falou com ele. Não veio ninguém, não foi o apóstolo Paulo, não vieram os oficiais da igreja, o céu não se abriu e começou a cair raio do céu. Não, a Bíblia fala que o Espírito falou com ele, olha, aqueles homens virão, você vai e faz o que eles estão te falando para fazer.
E o desdobramento disso, o resultado disso é o quê? A porta da salvação aberta para os gentios. Porque aquilo leva Pedro a pregar o evangelho na casa de Cornélio e a salvação começar a chegar na vida dos gentios por causa de alguém que ouviu a voz do Espírito Santo. Poxa, será que Deus pode falar com a gente dessa forma ainda hoje? Em Atos 16, aquela luta de Paulo, eu também falei disso semana passada. Paulo estava lá lutando, né? Primeiro eles decidem ir para a Ásia, aí o Senhor os proíbe. A Bíblia fala, o Espírito os proibiu de ir para a Ásia. Aí eles vão tentar contornar e vão para Bitínia, e o Espírito fala, não é aí. Até que Paulo adormece, o Senhor numa visão, num sonho, diz para ele através de um jovem macedônico, passa para a Macedônia. Quando ele acorda, vai conversar com os outros, olha, sinto que temos que ir para a Macedônia, percebo isso no meu espírito, vão para a Macedônia. E aí eles vão para a Macedônia. Deus está o tempo todo falando com eles. Será que Deus não fala com a gente ainda hoje? Será que a gente não está mistificando demais a forma de Deus falar? Se não tiver um profeta que diga, eis que te digo, meu servo. Se não tiver um raio no céu, se não tiver uma coisa muito óbvia, muito clara, estrondosa, parece que Deus não fala muito com a gente. Mas, irmãos, se você olhar para a Bíblia, especialmente no livro de Atos, você vê a simplicidade com que o Espírito Santo falava com aqueles homens e mulheres de Deus. E Deus não tem filho preferido, nem filha. Só tem aqueles que ficam mais perto dele e acabam ouvindo mais. Não é porque Deus escolheu, é porque você e eu, às vezes, nos classificamos automaticamente. Porque Deus fala com quem abre os ouvidos, mas às vezes você é filho e fica com o ouvido fechado. Aí você até acha que Deus fala mais com o irmão ou com a irmã do que com você. Não, Deus não tem filhos preferidos. E se você se colocar à disposição e disser, ó Senhor, eu estou com os meus ouvidos abertos para o que o Senhor quiser falar, Ele vai falar com você. Você devia dar glória a Deus por isso, porque assim, ouvir a voz de Deus é a coisa mais poderosa que pode acontecer com a gente na terra. E como é que é a voz de Deus, irmãos? É muito doido aqui que eu estou falando disso para você, mas assim, a gente é uma igreja de 12 anos e a gente tem um grupo de irmãos que tem muito mais do que 12 anos de crente, né? Quem tem mais de 30 anos de crente, diga aleluia. Meu Deus, olha aí, tem uns irmãos. Quem tem mais de 20, diga glória a Deus. Você está vendo? Quem tem abaixo de 5 anos de fé, diga amém. Olha aí, ó. Você percebe? A gente tem um tempo de fé e às vezes a gente tem dificuldade de entender ou explicar para alguém como é a voz de Deus. Você já ouviu alguém dizer assim, eu ouvi uma voz audível clara no meu ouvido? Mas isso é muito comum? Não é, né? Eu posso dizer para você que eu nunca ouvi uma voz audível no meu ouvido aqui, nesse aqui. E nem nesse. Não ouvi ainda. Mas eu já ouvi muito Deus falando comigo. E como é que é essa voz? A gente não ouve Deus com o ouvido carnal, via de regra. A gente ouve Deus interiormente. Diga comigo, é interior. Deus fala conosco numa impressão. E isso é muito doido. Porque isso pode parecer que faz perder o crédito. Quando você fala, Deus fala comigo numa impressão que eu tive. A minha intuição diz para fazer dessa forma. O que eu estou percebendo dentro de mim é que deve ser desse jeito. É algo como um pensamento ou como um sentimento que você tem. É algo interior, que é difícil de explicar. Mas é algo que te impulsiona e que cria, no mínimo, cria dentro de você uma batalha. Será que é Deus? Será que sou eu? É de mim mesmo ou é Deus que está falando comigo? Mas o que é que garante que é o Espírito Santo falando e não a nossa própria mente? Agora você até se arrumou na cadeira, né? Porque eu vou te dar a resposta de $1 milhão. Presta bem atenção. Você precisa aprender a olhar para o Espírito Santo com simplicidade. A gente mistifica demais o que é simples. E muitas vezes Deus está passando
a mensagem completa e você está simplesmente ignorando, porque não parece com alguma coisa que você criou dentro de você em termos de expectativa para ouvir Deus. E Deus está falando. Quando a gente vê resultados grandes, a gente pode achar que os processos são complexos. De novo, às vezes vemos resultados grandes, Deus fazendo coisas poderosas através da vida das pessoas, e a gente pensa, uau, o processo ali foi muito complexo. Mas ouvir o Espírito não envolve, presta atenção, ouvir o Espírito não envolve grandes complexidades. Na prática, eu estou falando da coisa acontecendo. Não vai abrir uma tela de LED no quarto que você estiver orando e passar um filme. Para alguns irmãos vai, dá até inveja desses irmãos, né, irmãs? Que tem a visão assim clara e Deus fala. Mas sabe o que é lindo? Às vezes eu estou aqui compartilhando a palavra e falando alguma coisa para vocês, movido pelo Espírito Santo, e alguém está antevendo aquilo numa visão aberta. E eu já tive muitas experiências de pessoas virem falar, pastor, minutos antes de você falar aquilo, Deus me mostrou isso e confirmou aquilo que eu estava vendo. Ou confirmou aquilo que estava queimando dentro do meu coração. Então é precioso porque Deus fala conosco de muitas formas, mas a mais comum é a mais simples, é interior. Deixa eu tentar comprovar a tese para você de que é simples o que Deus faz, porque precisa ser bíblico, né? E nós vamos continuar em Romanos 8. Como você tem certeza de que é salvo? Diz para mim. Você tem dificuldade às vezes de saber que alguma coisa que Deus está te falando para fazer, é Ele mesmo falando, é o Espírito falando. Eu pergunto aqui, quem tem certeza que é salvo e vai para o céu, se morrer agora, tiver um infarto aqui, vai para o céu agora, levanta a mão, deixa eu ver. Bom, deixa eu levantar aqui, porque eu tenho certeza disso. Se alguém está com a mão baixa do seu lado, é o momento de você orar por ele, fazer um... Pode abaixar a mão. Você tem certeza mesmo? Que você for atravessar em Amelo agora, depois do culto, e passar um ônibus biarticulado em cima de você, e você morrer, virar um pastel na Amelo, aquela coisa trágica, que aquilo foi lucro para você, você vai para o céu? Quantos creem nisso? Digam amém. Você só não quer morrer desse jeito, né? É melhor que não seja assim, né? É melhor dormindo quentinho na cama, né? Mas a gente nem isso sabe. O fato é, eu peço para o Senhor, não importa onde, que seja rápido, Senhor. Faz a obra de uma vez logo, né? Mas não dá para saber como é que vai ser isso. No entanto, não importa como, nem onde, nem de que jeito. Eu tenho uma certeza no meu coração que se isso acontecer agora, eu vou para o céu. Aí vem, né, os teólogos, mas você vai ficar onde? Irmão, não estou preocupado, eu sei que eu estou com Jesus. Eu sei que a Bíblia fala que se eu tenho certeza que Ele morreu para me salvar, eu vou estar num bom lugar. Eu vou estar em paz, por isso não tem aflição no meu coração. Honestamente, a gente até pensa assim, eu estou bem, não preciso morrer agora, né? Ainda tenho muito que desfrutar, meus filhos são novos ainda, e talvez você tenha as suas razões, mas... por isso a gente rejeita a morte. Muito mais, na vida do crente deve ser assim, pela saudade que se tem de alguém que vai deixar, do que pelo que vem pela frente. Se você está com problema com a morte pelo que vem pela frente e não pelo que você vai deixar, aí você precisa reavaliar aí o seu problema com essa coisa da morte. Mas nós temos essa certeza. De novo, quem tem certeza que vai para o céu, diga aleluia. Tá bom. Quem falou isso para você? O Espírito Santo. E foi como? No dia que você aceitou Jesus, o céu se abriu, começou uma tempestade, um raio, veio um coral de anjos. Você agora é salvo. Foi assim? Foi essa a experiência? Com ninguém? A Dida foi? Não foi? Nem de ninguém. A sua Eliezer foi assim? Nem no jumentinho veio um anjo para dizer, não teve isso. Alguém teve a experiência de descer do céu um pergaminho com uma escritura registrada em cartório, juramentada, dizendo, você agora é salvo?
Foi assim que você ouviu a salvação? É por isso que você tem essa certeza? Não é, né? Por que a gente cria uma ideia na nossa mente de que para Deus falar conosco é diferente do que a gente tem certeza da nossa própria salvação? Essas não são palavras minhas. Leia comigo Romanos capítulo 8, 15 e 16. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, ô Pai querido, Paizinho querido. E o verso 16 diz o quê? O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. É Ele quem fala isso para você, não sou eu. Essa boa notícia é o Espírito que fala com você. Você é filho, portanto, você é salvo. Você é filha, portanto, você é salva. Ainda que seja trágica a sua morte, você tem segurança de que você é salvo, salva pela graça de Jesus. Por quê? Porque o Espírito do Pai testifica com o seu Espírito que você é filho. Aleluia! Você pode aplaudi-lo por isso? Glória a Deus! O próprio Espírito testifica, também é dito numa outra versão que nós temos um testemunho interior do Espírito que diz que somos filhos do Pai. Porque Cristo nos salvou. Isso é tão poderoso. E se nós temos esse testemunho dentro de nós, dizendo que nós somos filhos, por que nós vamos querer buscar outra forma que não o testemunho do próprio Espírito para falar conosco sobre as coisas da vida? Sobre o dia a dia, sobre o processo que nós precisamos passar. Por que complicar as coisas, irmãos? Provérbios 20, 27 diz assim: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Olha que interessante. O meu espírito é aquilo que esquadrinha o meu corpo. E aonde é que Deus fala comigo? No meu espírito, por meio do Espírito dele, Santo. O próprio Deus falando comigo. Deus quer trazer as direções, as impressões, a vontade dele diretamente dentro de nós. E nós precisamos aprender a escutar o que o Espírito Santo está falando. Eu vou falar uma coisa para você com muita convicção. No Espírito, Deus está falando especialmente com muita gente aqui agora. Tem gente recebendo a mensagem que Deus tem falado com você, mas tem a ver com a minha eloquência, ou a minha sabedoria, ou o que eu sei para poder passar. Não, isso tem a ver com a sabedoria do Espírito e o impulso que ele gera dentro de você mesmo. Porque se alguém me ouve sem o Espírito, isso aqui não significa nada. Absolutamente nada. Mas você sabe que até alguém que não tenha o Espírito, ao ouvir uma palavra que vem do Espírito, está escrito lá em João, quem o convence do pecado para a salvação é o próprio Espírito. O Espírito começa a se mover. E se você se sente de alguma forma inquietado, incomodado, parece que é com você essa conversa, eu quero dizer, é com você mesmo. Deus está falando com você e te incomodando, criando coisas dentro de você, porque Ele está falando com você. A gente pode enumerar as nossas experiências, e talvez a experiência que a gente fica gravada é a primeira, não é? No coração. Você lembra da primeira experiência em que você teve com o Espírito de Deus, com o Espírito Santo falando algo para você? E que gerou conflito e você acabou fazendo e produziu algum resultado? Quem lembra da primeira experiência que teve? Eu me lembro adolescente, eu tive uma experiência muito forte orando na igreja com 13 anos de idade, onde eu fui batizado com o Espírito Santo e falei em línguas. E eu lembro que aquilo foi um marco na minha vida, porque aquilo me levou para um outro nível. O Senhor começou a se mover de um jeito diferente na minha vida naqueles dias. E eu tinha mais vontade de orar, aquilo mexeu com o meu coração. E eu
aos 15 anos de idade, eu comecei a trabalhar. Com 13 eu já trabalhava. Mas aos 15 anos, eu tive um dos empregos mais duradouros da minha vida. E foi dos 15 aos 21, no cartório, no Registro Civil de Vila Prudente. Inclusive, vários irmãos da igreja, eu fiz casamento, registrei o filho. Teve uns que eu fiz o casamento e registrei o filho. E eu era um adolescente ali. E eu lidava muito com o público. E eu lembro de uma experiência muito forte. Eu devia ter uns 16 anos de idade. Que eu atendia as pessoas no público. Sabe quando você vai no cartório e alguém fala assim, próximo! Eu era um desses. Falava, próximo! E competia com meus amigos para chamar o próximo para atender. E fazia de tudo trabalho de cartório, né? E uma vez eu chamei próximo e veio um rapaz. Ele devia ter uns 30 anos. Eu tinha uns 16. E quando eu olhei para o olho dele assim, o Espírito Santo falou comigo assim, eu vou usar você para falar com esse rapaz. E eu estava trabalhando. Eu falei, meu chefe agora vai me mandar embora, né? E eu peguei o trabalho dele e comecei a fazer. Tinha umas xerox para tirar e tal. E aí, eu vou ser breve no meu testemunho aqui. Eu lembro dele perfeitamente, assim. E eu nunca mais vi ele depois daquele dia. Ele olhou para mim, me deu o serviço que tinha, tal. Eu falei assim, moço, eu não sei se você acredita nisso, mas Deus quer falar alguma coisa com você hoje. Aí ele olhou para mim assim. Aí o olho dele deu uma marejada. Nessa hora que o olho dele deu uma marejada, sabe o que o Espírito Santo falou dentro de mim? Dá o seu próximo salário para ele. Falou para mim. Aí ninguém queria ouvir o Espírito assim. Irmãos, eu ganhava R$350 por mês, trabalhando lá no cartório. E aí eu falei, isso aqui é o demônio falando na minha mente. Isso não é o Espírito Santo. Como assim dar meu próximo salário para um cara que eu nem sei quem é? Isso não existe. Isso não é de Deus. Isso é Satanás. Só que você for pensar bem, Satanás não faz isso, não. Satanás não quer abençoar a vida de ninguém. Satanás quer trazer morte e destruição. Irmãos, foi o atendimento mais eterno da minha história na vida do cartório. Porque quem disse que eu queria terminar aquilo? Eu não queria, porque eu não queria obedecer aquilo. Aquilo parecia loucura. Resumindo a história, sabe o que eu fiz? Eu também cuidava do caixa financeiro. E eu podia pegar vale para pagar no dia do pagamento. Eu peguei o valor do meu salário. E quando eu fui entregar os documentos para ele, eu falei assim, olha, tem algo aí que Deus mandou. O que Deus queria falar com você é isso. Tal. Eu não preciso dizer que esse cara começou a chorar ali e tal. E eu falei assim, some da minha frente. Pelo amor de Deus. Eu nunca mais quero te ver. Vai embora daqui. Tô brincando, eu não falei isso não, irmão. Eu fiquei preocupado dele querer voltar todo mês, só isso. Mas eu fiz aquilo. Pergunta, por que eu fiz? É porque aquilo foi muito forte dentro do meu interior. Eu não tinha capacidade normal para fazer um negócio daquele. Pensa no teu salário, não importa se é 350 ou se é 35 mil. É o teu salário inteiro. Você pegaria ele inteiro e daria para alguém? Olha o burburinho na congregação. Irmãos, Deus estava me preparando para algo ali. Deus estava fazendo algo no meu coração ali, por meio de um mover sobrenatural do Espírito. Acho que eu nunca falei desse testemunho publicamente, assim. Mas pensa que eu tive uma experiência gloriosa naquele dia? Tive nada. Eu tive uma experiência, eu falei, agora eu estou lascando, como é que vai ser o mês que vem? O que eu vou fazer no mês que vem? Nem o sorvetinho depois do almoço estava mais garantido. Irmãos, deu uma angústia, eu falei, mas como assim? Por quê? Porque, olha, eu vou te falar uma dica para você perceber se Deus está falando com você. Agora eu vou deixar você ir para casa com o carrapato, a pulga, o percevejo, tudo atrás da sua orelha. Uma dica para você perceber se Deus está falando com você é quando a sua própria vontade natural fica lutando demais com aquilo que Deus está falando. Você fala, acho que não é de Deus, é o Satanás. Não, acho que é um demônio que está falando com... Não, quando Deus fala algo com você, quase sempre isso se opõe à sua vontade natural. Deus te acorda às vezes de madrugada, e você acorda, aí fica a semana inteira acordando de madrugada. Você quer fazer tudo, menos ir orar.
Mas de repente o Espírito Santo está te despertando para ter intimidade com você. Mas o que acontece? A luta é da carne com o Espírito. Aí você fala, não, mas poxa, amanhã. E você fica nessa. E está sempre justificando. Quando você justifica muito essa impressão interior que você tem, pode ser que Deus está querendo falar algo com você e você não está aberto para ouvir o que o Espírito está falando para você. E aí? Deu para voltar uns dias atrás aqui no teu passado e pensar se Deus tem falado alguma coisa com você? Às vezes você está no culto e Deus fala com você na hora da oferta. Dá aquela nota. Aí você fala, não, mas vou dar outra. Às vezes você está no culto, ou você está no secreto, buscando a Deus, querendo uma experiência nova com Deus, e o sentimento que vem no teu coração é aquela pessoa que... Sabe aquela... Você tem uma pessoa que... para você? Alguém aqui não tem essa pessoa? Olha, quando faz a pergunta inversa, ninguém levanta a mão. Quer dizer, todo mundo tem uma pessoa que... E aí Deus fala com você, perdoa aquela pessoa. Aí você fala assim... não é Deus falando, porque eu estou certo. Eu estou certo, é aquela pessoa que está errada. Aí o Espírito Santo fala de novo, perdoa. E você tem dificuldades. Porque você se contrapõe, eu me contraponho muito facilmente. Irmãos, eu vou confessar aqui tudo os meus pecados para vocês hoje. Tinha uma pessoa na minha vida por um tempo, que quando ele vinha na minha mente na hora do meu devocional orando, eu falava, Deus, me desculpa, não dá para orar por essa pessoa. Ele fez as escolhas dele, ele fez as decisões dele, ele é adulto, eu não tenho nada a ver com isso. E o Espírito Santo falava para mim assim, até que você ore de verdade. Aí eu comecei a orar. Como é que você começa a orar por isso? Deus, humilha ele, Senhor. Faz ele reconhecer os seus erros. E o pior é quando Deus te traz a pessoa frente a frente. A gente resiste muito os impulsos simples do Espírito Santo para nós. A gente está esperando Deus fazer algo super místico, espetacular, para a gente responder a Deus. Às vezes Deus só quer ver o seu coração se mover em perdão pela vida de alguém e você está com dificuldade. Às vezes o Senhor só quer um tempo mais de intimidade com você. Às vezes Deus quer só 10 minutos do seu dia. Às vezes Deus está só te dizendo, a sua oferta pode fazer a diferença na vida de alguém, e não é o salário inteiro. É só algo que o Espírito Santo falou com você. Acredite, Deus fala de números, sabia? Deus fala com você, dá tanto para abençoar tal pessoa nesta causa ou em tal coisa. Por isso que você nunca vai ver eu aqui fazendo apelo, agora é a hora do cheque de 1.000, do cheque de 10.000, do Pix. Você nunca vai me ver falar isso, porque quem fala isso com você é o Espírito Santo de Deus, e se Ele não fala, você não tem que dar mesmo. Mas eu vou dizer uma coisa para você, quando Ele fala e você não faz, quem perde é você, porque tudo que você faz na direção do Espírito Santo de Deus te leva a prosperar. E eu não estou falando de dinheiro. Se você responde a uma direção de perdão do Espírito Santo de Deus, você prospera na sua alma, a sua vida se torna uma vida mais leve, a presença de Deus ela é notada através de você. Agora, se você rejeita, por exemplo, perdoar alguém, sua vida é amarga e as pessoas do seu lado ficam amargas junto com você. Mas responder a Deus é poderoso. Às vezes você está numa roda de amigos ímpios, né? E aí... Vamos fazer só um exercício aqui rápido. Você está numa roda de amigos ímpios e as conversas começam a tomar um rumo ruim. Então, a piada que era uma piada saudável, uma piadinha ok, está todo mundo se divertindo, rindo e tal, daqui a pouco vira uma piada imoral. E aí você ali se diverte com aquela piada também, já está na roda dos amigos tal. E aí quando você sai da roda, alguma coisa dentro de você fala, Rodrigo, me feriu. Não foi legal. Isso é o Espírito Santo falando com você. Sim ou não? E por que a gente às vezes diz que o Espírito Santo não fala? É uma impressão clara interior. Às vezes, você está numa roda de amigos crentes, conversando com os amigos cristãos. Não está nem na roda dos ímpios. E a conversa vai para um rumo ruim. Você começa a falar mal, aliás, alguém começa a falar mal daquela pessoa que é da igreja também, mas que nem está ali.
E aí passa 2, 3 minutinhos, alguma coisa dentro de você fala, eu não devia estar participando dessa conversa. Isso aqui está meio esquisito. E você sai daquela conversa como? Ruim. Quem é que está falando com você para você ficar ruim assim? É o Espírito de Deus. E às vezes a gente simplesmente ignora o que o Espírito de Deus está falando. Na prática, na vida prática de ouvir o Espírito, eu não estou querendo dizer para você que você tem que ficar 1 hora antes de se arrumar de manhã, falando em línguas e pedindo, Espírito, fala comigo a roupa que eu devo usar. Apesar que até isso ele fala com a gente, sim ou não? Precisa orar 1 hora em línguas antes? Basta pôr a roupa e se olhar no espelho. Ixi, é na hora. Sim ou não? Se você tem o Espírito de Deus, você vai perceber se você deve ou não usar determinada roupa. Na prática, não é ficar na fila do self-service, com o prato na mão, orando, Senhor, o que eu devo pegar? Pego lasanha, pego macarrão, ou pego salada e pego filé de frango? Não é disso que eu estou falando. Não é de uma fé simples, mas imatura. Eu estou falando de uma percepção profunda em coisas simples que Deus faz. Sem infantilizar, mas sendo simples naquilo que Deus está falando com você. Perceber os sinais, como esse que eu falei, de acordar de madrugada. Algo que Deus está falando, fazendo constantemente. Parece que tem um horário que eu acordo toda noite assim. Naquele mesmo horário. Deus talvez esteja querendo falar algo com você. Gaste 2 minutos, o tempo que você levanta para ir ao banheiro, e busque comunhão com o Espírito naquele momento em que você despertou. Talvez os seus 2 minutos virem 20, 2 horas. Talvez o Espírito Santo esteja querendo falar algo profundamente com você, e você não está dando resposta nos pequenos impulsos. Às vezes você encontra a mesma pessoa todo dia no transporte público. Às vezes você vê uma mesma pessoa. Eu estou falando para você de coisas práticas, só para você entender o que eu estou dizendo de verdade. Quando você vai para o seu trabalho, e dentro de você está o tempo todo em servir o próximo, o tempo todo preocupado em fazer a diferença, em ser alguém que compartilhe vida, mesmo sem falar uma palavra, mas compartilhe a vida. O teu espírito está alinhado com o Espírito de Deus. Quando você está dentro da sua casa, numa situação em que você se sente ruim por causa de uma palavra dirigida ao seu cônjuge, à sua mulher, ao seu marido, e aquilo cai ruim dentro de você, e você prefere o silêncio, ou a indiferença, do que ouvir o que o Espírito está dizendo para você. Às vezes você fala mal para um filho. Ah, mas é filho, né? Filho... Eu não preciso me retratar com meu filho, ele sabe que eu estava nervoso. Às vezes o Espírito Santo está falando com você sobre a sua própria casa, e você é indiferente. Eu estou falando disso, de vida prática. Nas coisas simples, nós precisamos dar importância aos impulsos do Espírito Santo dentro de nós. Porque ele se entristece, porque ele se alegra, porque ele resiste. Porque às vezes a gente fala assim, poxa, mas parece que Deus não ouve a minha oração. É lógico, você não ouve nada que Deus fala com você, e quer que Deus ainda ouve a sua oração. De alguma forma, irmãos, nós não fomos orientados a entender essa simplicidade desde o início da nossa fé. Ou isso, ou a gente cria uma expectativa equivocada de que tem que acontecer um show pirotécnico, cinematográfico, para Deus falar comigo. Deus fala com você através da pregação da palavra, mas Deus fala com você lavando louça, lavando o carro, lavando o quintal, na rua, no metrô. Deus fala. O Espírito Santo fala conosco. Deus fala com você até a semana que você passou sem orar 1 minuto. Você passou a semana inteira, foi uma tribulação. Você não conseguiu ler um versículo da Bíblia, abrir a Bíblia formalmente, ler. Você não jejuou, não orou, e de repente o Espírito Santo está ali e fala algo com você profundo. Deve ser essa a regra da nossa vida? Não, não deve ser. A gente não deve ignorar e abandonar aquilo que nos faz crescer.
Mas Deus é tão bondoso e tão misericordioso que Ele produz estímulos interiores, falando conosco, nos socorrendo, nos usando de canal para a vida de alguém, mesmo quando nós parecemos mais indiferentes de alguma forma. Deus está falando conosco. E não se faça de desentendido, nem de desentendida. Se a Bíblia, que é a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos diz o quê? Não endureçais o vosso coração. Se ela diz isso, é por quê? É porque tem corações endurecidos. E é porque é no coração que Ele fala conosco. É no ser mais interior. É aqui, o coração também é usado para ser o lugar onde habita o espírito humano com o Espírito de Deus. Então, amolece o coração aí. Tira as barreiras. Para de pôr impedimento. Deixa o Espírito Santo falar com você. Quando você vê a história de Pedro, Paulo, que eu já falei aqui muitas vezes, ou mesmo os testemunhos dos irmãos, você deve ter alguém perto de você que teve experiências profundas com o Espírito. Gente que está perto de você, isso não deve te jogar para baixo. Muito pelo contrário, você deve ser inspirado para querer alguma coisa que alguém está experimentando. Você sabe que às vezes eu olho para alguém assim e procuro ser inspirado. Tem vezes que a gente está tão mal que a gente vê alguém bem e a gente fica pior. Já aconteceu isso com você? Você está tão mal querendo alguma coisa, aí você olha para alguém que tem aquela coisa que você queria, e tem muito superior até o que você queria, você fala assim, eu não precisava nem ser tudo aquilo, só a metade já estava bom, que você fica mal. Irmãos, quando você olhar para alguém que está recebendo muito de Deus, ouve a voz do Espírito Santo, tem fluído, as coisas têm acontecido na vida dele, dela, enfim, faça daquela pessoa uma referência para você. Lembra do que eu comentei aqui, Deus não tem filhos preferidos. Talvez aquela pessoa está ouvindo algo de Deus que eu não ouvi, o Espírito está borbulhando, ela está falando, ela está ouvindo o que o Espírito está falando. Talvez só o que falta para você é ouvir o que o Espírito Santo está falando com você. Se inspire nos testemunhos, queira mais. Você já sentiu essa fome, esse desejo, esse desespero às vezes de experimentar alguma coisa que alguém experimentou? Hoje de manhã no devocional, a pastora Deise compartilhou sobre Sara, quando ela é exortada, foi pelos anjos, não foi? Existe alguma coisa impossível ao Senhor? Isabel também ouviu isso. Existe alguma coisa impossível ao Senhor sobre a sua maternidade? Quando eu penso nisso, quando eu penso nessa exortação que essa mulher recebeu, porque a Bíblia fala, lá em Gênesis, que ela foi para trás da porta e riu da promessa que os anjos reafirmaram para Abraão, que ele seria pai de multidões, que Deus daria para ele um filho, através de Sara, que já era uma mulher estéril, e ele já um homem velho. E ela vai para trás da porta e ri. E ela é exortada, por acaso existe alguma coisa difícil ou impossível ao Senhor? E Deus faz o que você sabe que Deus fez. Dá para eles um filho e eles se tornam pais de multidões. E até hoje a gente fala da fé de Abraão e do que Deus fez. Isso deve te inspirar. Deus ama você como amava e como ama Abraão. Mas o problema é que a gente tem dificuldade de entender isso às vezes. Deus ama você, mulher, como amava Sara. Como amava Isabel. Deus ama você, homem, como amou Abraão, como amou Davi, como amou Moisés, como amou José. Deus nos ama e Ele não faz acepção de pessoas. A diferença daquilo que recebemos está no quanto estamos abertos para ouvir o que Ele já está falando conosco. Pastor, mas todo mundo vai ser igual? Não, eu não estou dizendo isso, por favor, não distorce o que eu estou dizendo. Deus tem um propósito único e específico para você. O meu tema aqui é outro, é ouvir Deus. Uns Deus fará pastores, outros missionários, outros vão ser membros da igreja que edificando uns aos outros a vida inteira e vão para o céu, reinar com Cristo junto. Mas vai ter gente que vai passar a vida inteira na igreja e não vai ouvir um A do Espírito Santo, porque não se abre. Que esse não seja você. Que hoje o Espírito Santo te desperte e coloque um fogo no seu coração. Mesmo que você não está entendendo nada do Espírito. Mas que você saia daqui. Não é possível. Nas coisas simples, a partir de hoje, eu vou ouvir o que Deus quer falar comigo pelo Espírito. E busque. Quando é que Deus vai falar mais comigo ou com você?
Tem um texto de Mateus 25, muito conhecido. Esse texto fala do quê? Da parábola dos talentos. Mateus 25. E no verso 21 e 23, a resposta do Senhor da parábola para os servos que recebem os talentos é o resultado, é o que acontece com eles por causa do tratamento que eles deram para os talentos recebidos. O resultado da fidelidade no pouco lhes deu um resultado de serem colocados sobre muito e participarem da alegria do seu Senhor. Jesus, contando essa parábola, ele está falando, tinha um senhor, né, que tinha lá os seus bens, e ele deu para 5 talentos, para outros 2, para outros 1. E aí você sabe a história, se não sabe, é mais ou menos isso assim. Depois você lê Mateus 25, você vai entender. Mas porque ele deu 5, ele foi lá e multiplicou, e ficou com 10, o que ele deu 2, foi lá, multiplicou, ficou com 4, dobrou, e o que tinha 1 só, ficou com medo, enterrou, e quando o Senhor voltou, o que aconteceu? Ele ainda pôs a culpa no Senhor. Eu sei que o Senhor é severo e mau, e por isso eu escondi, para que ninguém me roubasse e tal, e está aqui o talento que o Senhor me deu. E a resposta do Senhor para os servos é, olha, você foi para os 2 primeiros, fiel no pouco, então eu te colocarei no muito, entra na alegria do seu Senhor. A explicação da parábola fala sobre a recompensa que se tem em cuidar daquilo que Deus dá para nós. E eu pensando sobre esse tema, Deus, Ele nos dá a recompensa, e você já deve ter ouvido muito falar sobre isso, né? Como é que Deus poderia ser louco? Como é que o Senhor, vamos falar do Senhor da parábola, de dar mais talentos ainda para quem simplesmente ignorou, ou não cuidou, ou não fez o que deveria? Obviamente ele diz assim, olha, para quem tem pouco, dá para o que tem muito, porque ele sabe cuidar direito. E ele conclui com a sentença, né? Olha, quem é fiel no pouco vai ser colocado no muito e entrará na alegria do seu Senhor. Existe fidelidade naquilo que é pouco, então Deus pode te colocar no muito. Pensam comigo aqui o seguinte, às vezes a vida não é assim, não é todo mundo que ganha na Mega Sena. As pessoas às vezes querem viver vida de Mega Sena. As pessoas às vezes querem viver vida de jogador de futebol vendido para a Europa por 400 milhões de reais. Isso acontece com uma pessoa em 1 milhão. E às vezes as pessoas ficam vivendo a vida cristã desse jeito, parece uma loteria. Você quer sair da sua conversão para as nações, para pregador de estádio internacional, como se não houvesse necessidade de nenhuma resposta. Aonde eu quero chegar com isso? Deus, homeopaticamente, desde que você se converte, vai colocando coisas diante de você, e Ele te entrega coisas. E se você simplesmente estaciona na sua vida, e não responde às coisas que Deus vai colocando, ou você acha que eu me tornei pastor do dia para a noite? Eu lembrei quando o Walter falou aqui hoje sobre o tempo da espera de José, de 2 anos para ser colocado num lugar onde Deus havia prometido para ele. 2 anos foi só daquele capítulo do livro, camarada. Porque com 17 ele foi vendido pelos próprios irmãos dele. Mas Deus renovou a promessa num determinado tempo da vida, e 2 anos depois... como é que Deus renova aquela promessa? Aquecendo o coração dele. Falou, agora vai. Com o padeiro e com o copeiro, esses caras vão chegar perto do rei e eu vou ter a minha resposta. A gente não é assim às vezes? Deus falou uma coisa e você fala, agora vai. E o tempo vai passando, irmãos. Se eu for pegar desde a primeira vez em que Deus falou comigo que eu seria um pastor, por exemplo, quando é que foi, mãe? Eu tinha 5 anos de idade? Com 5 anos de idade. Quando eu fui ordenado pastor? Com 35. Passou 30 anos. Teve um processo. Teve um dia que eu tive que doar o meu salário, sem saber o que eu estava fazendo. Até hoje eu não vi mais esse homem. Não sei o que ele fez com 350 reais. Mas passou muita coisa na minha vida. E eu sei que enquanto eu falo isso para você, você deve estar pensando tudo que você está passando e tudo que você passou.
teve momentos em que eu respondi a Deus e teve momentos em que eu não respondi. Eu contei uma história bonita aqui do Instagram para vocês, né? Eu respondi a Deus. Mas teve muitas vezes que eu falei, que eu ouvi o Espírito Santo e eu... como é que faz o cavalo quando ele refuguei? Eu travei. Não, isso aqui é demais, eu não vou fazer. E nesse processo da vida, o que a gente precisa fazer? Buscar ser fiel nas pequenas coisas. Como é que você quer o sobrenatural de Deus, o hollywoodiano, se você não ouve nem quando Deus fala para você ir lá e se arrepender e pedir perdão para sua esposa ou para o seu marido? Como é que você quer? Como é que você quer ser milionário? Como é que você quer ter muito dinheiro se você é avarento na hora de fazer uma oferta? Ah, pastor, então só é rico quem dá dinheiro na igreja. De novo, não bagunça o que eu estou dizendo para você. Eu estou dizendo para você que na Bíblia fala que um coração generoso, um coração abençoador, é também abençoado. E você pode ser abençoado sem ser o homem ou a mulher mais rica do mundo. Porque não é nisso que está a verdadeira felicidade. Mas olha, invariavelmente, quando você vê alguém próspero dentro da vida da igreja, é porque é alguém que ama abençoar alguém. Ama abençoar, ama ser generoso, ama servir com alegria. Como é que você quer grandes resultados se você tem pouca fidelidade até nas coisas pequenas? Nós precisamos responder nas coisas pequenas. Deus age na nossa vida até mesmo quando a gente erra. Eu quero concluir com uma história aqui de Paulo, em Atos 27. O apóstolo Paulo está indo para uma viagem, ele como prisioneiro, indo para Roma, o destino final. Mas quando chega em Creta, Paulo fala assim... É um capítulo lindo também para você ler de Atos, capítulo 27. Quando Paulo chega junto com os outros prisioneiros, a Bíblia fala que ele estava num navio que tinha 276 passageiros. Pô, é um barco grande, né? Eu não consigo nem dimensionar que tamanho que é esse barco. Mas 276 pessoas, eu penso num avião, né? Os aviões, assim, os Boeing normal que a gente viaja aqui por dentro, é por aí, 300 pessoas. Então, Paulo, aí eu fiquei imaginando isso na minha cabeça. Paulo, com outros prisioneiros, tinha guarda lá, romano guardando ele. Ele ia para a prisão em Roma. E quando eles estão em Creta, Paulo fala, eu anotei a palavra aqui. Paulo adverte o centurião, que era o guarda dos prisioneiros, e fala assim, olha, eu vejo que nós vamos ter uma viagem muito desastrosa. É melhor não ir agora. Mas ninguém deu ouvido para ele. Lê o capítulo depois, você vai ver o que aconteceu aqui. Mas um caos. Um caos que no final da viagem, o barco todo é destruído. Eles ficam à deriva, presos num banco de areia. E eles vão acabar descendo ali em Creta. E o dono do navio, está na Bíblia, foi junto com o centurião e com os outros líderes, estavam ali, não, vamos na viagem. E foi um caos, um desastre. E aí Paulo, nessa hora, ele fala, eu avisei. Eu avisei para vocês o que ia acontecer. E aí ele fala assim, e o Senhor me mandou um anjo para dizer isso. Fiquem tranquilos que ninguém vai morrer. Mas o navio nós já perdemos. E aí ele começa a dar orientações. Uma hora o comandante do navio, que era o dono do barco, junto com outros oficiais, decidem matar os prisioneiros. E Paulo era um prisioneiro. Para quê? Para eles não mergulharem no mar e fugirem. Mas o centurião romano já tinha entendido. Falou, não vamos matar os prisioneiros. E Deus vai guardando Paulo naquilo tudo. O que Paulo sentiu antes da viagem? Quando ele diz, vejo que a nossa viagem vai ser desastrosa. É o Espírito Santo de Deus imprimindo uma coisa muito forte dentro dele, que foi batata, foi exatamente o que aconteceu. Irmãos, já passou por isso? O Espírito Santo,
ele fala conosco, ele nos adverte. Paulo não sabia tudo o que ia acontecer. Ele não sabia como ia acontecer. E aí você vê na narração do capítulo que, paulatinamente, ele vai recebendo a revelação daquilo e ele vai tendo soluções. Por quê? E os homens começam a seguir o que ele estava dizendo. Porque Deus, mesmo no meio dos erros em que acontecem à nossa volta, o Senhor nos guarda. Deus tem um plano para arrumar a bagunça que a gente faz. Não é muito doido isso? E olha que a gente faz bagunça, hein? Às vezes por nossa causa, às vezes é porque tem um centurião lá, às vezes é porque tem outros presos junto com a gente, às vezes é porque são 276 pessoas, muita opinião, muita gente querendo, muita gente fazendo. Às vezes foge da nossa ingerência, da nossa própria vontade. E aí Deus cuida de nós, mas às vezes nós mesmos procuramos a bagunça. Às vezes nós mesmos decidimos algo fora da vontade de Deus. E Deus é tão bom que Ele tem um plano para nos ajudar a corrigir a rota. Isso não é lindo? Só que só vai corrigir a rota se a gente ouvir o Espírito Santo. Foi na hora que eu ouvi o Espírito Santo é que as vidas foram salvas. O barco se perdeu, mas as vidas foram salvas. Precisamos orar por percepção do Espírito. Fique de pé no seu lugar, eu quero orar com você. Hoje de manhã ainda eu compartilhei com os irmãos outro capítulo de Atos, capítulo 13, quando a igreja ora, jejua e busca a direção do Espírito Santo para o que eles tinham que fazer. É quando Paulo e Barnabé são separados para serem enviados. Olha, escuta aqui uma coisa que eu vou dizer para você. Quanto mais intimidade você tiver com a palavra, e orar a palavra, e a palavra for um guia forte na sua vida, mais segurança você tem daquilo que o Espírito Santo fala dentro do seu coração. Porque você sabe que tem a ver com Ele falando, porque você conhece a palavra. Quantos amam a palavra aqui? Digam amém. Precisamos ter segurança interior. Às vezes você pode falar, pastor, parece tão simples, então, ouvir o Espírito Santo. É só sair seguindo meus sentimentos? Não é sair seguindo seus sentimentos. É saber o que o Espírito Santo está falando com você. E você e eu precisamos nos abrir e sermos sensíveis para que o Espírito fale. E isso fala de tempo com Ele, de ouvir Ele o dia todo, de se importar que Ele é uma pessoa e que Ele está pronto para falar com você. E você só precisa abrir os seus ouvidos. Quantos me entendem? Digam amém. Deus quer restaurar o sobrenatural. Tem uma frase de David Young Cho, eu quero terminar com ela. O pastor coreano de uma igreja de Yoido. Eu tive nessa igreja um privilégio enorme ter ido lá. Por muitos anos foi a maior igreja do mundo e realmente é absurdo quando você olha, é tudo homérico, né? Tudo muito grande. Você entra, é tudo absurdamente grande. E ele disse uma frase muito forte, leia aí comigo. Se orássemos mais pelas palavras recebidas, desperdiçaríamos menos o poder de atuação delas em nossa vida. Então Deus fala uma coisa com a gente esquece. A gente perde o ânimo de orar. Você está orando por alguma coisa, passa-se o tempo, e o tempo vai passando e nós vamos ficando encruados, você não quer nem mais orar por aquilo. O pastor David Young Cho, ele disse, se a gente orar mais pelas palavras que Deus nos deu, como é que é a parte final? Vamos desperdiçar menos o poder de atuação delas na nossa vida. O que Deus disse para você? Eu gosto muito disso, eu falo isso muitas vezes. O que me sustenta naquilo que eu sou e na minha vida é uma palavra que eu recebi do Senhor. Porque eu sei que foi Ele quem falou. Então, mesmo que o mar esteja revolto e o tempo fechado e tudo aponte para o contrário daquilo que aquela palavra diz, eu estou firme numa palavra que eu sei que foi o Senhor quem disse. Eu quero desafiar você a orar por aquilo que você engavetou um dia, por aquilo que você já não tem mais esperança, porque o Espírito Santo de Deus está falando com você. Feche os seus olhos por um instante agora.